Oi, meus amores, eu sou a Andy. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os dois livros de Virgin Weaver e comparar os livros com a série que saiu na Netflix. Mas antes da gente começar, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com algum amigo para ajudar o canal a crescer. Eu assisti a primeira temporada da série Virgin Weaver na Netflix e acabei me apaixonando. É uma série deliciosa de assistir, com protagonistas que têm as suas dificuldades, os seus erros, as suas imperfeições, os seus dramas e os próprios desafios. E quando eu descobri que tinham livros dessa série, eu acabei muito curiosa para ler esses livros, principalmente antes de sair a segunda temporada, que estava prevista para sair em breve na Netflix. Então eu adquiri os livros no final do ano passado. Esse primeiro livro aqui, que é Virgin Weaver, Um Lugar para Sonhar, ele tem essa jacket da série e a capa é assim. Então eu fui para esse livro com muitas expectativas e eu vou contar para vocês agora como foi a minha experiência. Os livros foram escritos pela Robin Carr, eu nunca tinha lido nada dessa autora, e foram publicados aqui no Brasil pela Arlequim. Virgin Weaver, Um Lugar para Sonhar, vai contar a história da Melinda. A Mel, ela é uma enfermeira que vai para Virgin Weaver aparentemente para ajudar o doutor dessa cidadezinha pacata, onde todo mundo ajuda todo mundo e todos formam uma grande família, mas nada vai ser fácil para Mel. Primeiro, esse doutor não quer nem saber dela, ele acredita que não precisa da ajuda de ninguém, não faz ideia do que a Melinda está fazendo ali. Segundo, a casa onde ela iria morar está em péssimas condições. E por último, mas o mais importante, estar nesse lugar não apaga as memórias do passado, que são extremamente dolorosas para Mel. Mas, por outro lado, a Mel vai conhecer o Jack, que é o dono do bar dessa cidadezinha. E ela vai encontrar nesse homem misterioso, que também tem os seus traumas, um bom amigo. Não sei se porque as memórias da série estavam ainda muito frescas na minha mente e pelo fato de eu ter gostado muito da primeira temporada, ter amado o casal principal. Quando eu peguei esse livro, eu tava com muita expectativa, como eu contei pra vocês, e talvez por esses motivos eu não tenha gostado tanto do livro quanto eu gostei da série. Eu acabei dando 3,5 estrelas pra essa história, mas ainda assim eu fiquei, sabe, um tanto quanto decepcionada e fui pro segundo livro com o pé atrás. Eu comecei Um Refúgio nas Montanhas com bem menos expectativas do que eu comecei o primeiro livro. E eu levei um tombo porque eu encontrei aqui um livro simplesmente maravilhoso. Nesse livro a gente vai ter foco em dois personagens diferentes. Apesar da gente ainda estar nessa cidadezinha, a gente está acompanhando os outros personagens que a gente conheceu no primeiro livro. Aqui o foco vai ser outro. A gente vai conhecer mais a fundo o Preacher, que é o melhor amigo e o sócio de Jack no bar. O Preacher é um cara meio fechado, que fica meio isolado. Ele é um grandalhão que, na maioria das vezes, pode assustar as pessoas no primeiro momento, mas que tem um coração gigantesco. É um homem muito gentil, que está sempre pronto para ajudar e que, quando faz um amigo, realmente cuida e protege esse amigo. E a gente vai conhecer todas essas qualidades dele nesse segundo livro. E em um dia chuvoso, ele está se preparando para fechar o bar e entra no bar uma mulher aparentemente muito perdida, muito desolada, com um garotinho no colo e aparentemente machucada, e vai encontrar no Preacher um homem muito gentil e disposto a ajudá-la. Antes de mais nada, eu preciso alertar vocês que esse é um livro que tem muitos gatilhos em relação a relacionamento abusivo, violência doméstica, tanto física quanto psicológica, aborto espontâneo e perda prematura de bebê. Então, se você é sensível a algum desses temas, tomem cuidado em relação a esse livro e olhem se realmente vocês querem encarar essa leitura. Porque apesar da autora ter sido muito sensível para tratar dos temas que ela quis abordar aqui e dela ter sido, de certa forma, responsável para tratar sobre esses assuntos, ainda assim é um livro doloroso. Esse livro foi uma grande surpresa para mim.
Na página 40 eu já estava chorando e no decorrer da trama eu acabei me apaixonando. O Pritch é um dos meus novos personagens favoritos. Ele é um homem que não se acha digno do amor. Ele é um homem tímido e de certa forma muito fechado, e talvez por isso ele não cative as pessoas em um primeiro momento. Mas ele é um personagem incrível que a gente vai amar acompanhar, e é incrível ver o desenvolvimento desse personagem e tudo que ele vai fazer para ajudar uma pessoa que ele não conhece. Ele, que é um homem que não gosta de tecnologia, vai pesquisar muito para ver como ele vai poder dar apoio para essa personagem de uma forma que seja legal, porque a Paige, que é a nossa protagonista nessa história, ela tá fugindo com uma criança pequena, então ela pode ter muitas consequências pelo ato dela, inclusive perder a guarda do filho dela para um homem extremamente violento. Então ele vai pesquisar muito sobre isso para conseguir encontrar pessoas que possam ajudar a nossa personagem, que possam também dar apoio para a nossa personagem. Ele vai fazer isso da forma mais discreta e delicada possível. E isso é muito bacana, porque com essas pesquisas e com a forma como ele vai envolver essa personagem, dar apoio para ela, encontrar pessoas que possam ajudá-la, vai ensinar muito pra gente também. E eu achei isso muito, mas muito bacana. É lindo ver a rede de apoio que vai se formar para ajudar essa mulher que está necessitada e que precisa enxergar o quanto ela está sendo forte. Porque a Paige, ela fica se questionando muito, porque ela deixou chegar no ponto que chegou. Por tudo que aconteceu com ela se sente muito culpada, principalmente agora que ela tem esse filho. Por todos os momentos em que ela ficou, em que ela achou que o relacionamento ia mudar. Então ela vai se questionar muito, ela vai se culpar muito. Mas ela é uma mulher extremamente forte. E é incrível a gente ver essas pessoas dizendo pra ela, não, você é muito forte. E conversando sobre isso com ela, gente. Eu achei isso maravilhoso. A Paige tá muito machucada, ela tá muito ferida. E em um primeiro momento ela vai ter muita dificuldade em confiar nessas pessoas. E ela vai custar entender que essas pessoas realmente estão do lado dela, que elas querem ajudar da melhor maneira possível. E que ela encontrou realmente pessoas que estão do lado dela, que acreditam nela, que confiam nela e que não vão julgá-la por tudo que aconteceu. E isso é muito bacana. E outra coisa muito interessante desse livro é que a gente tem a questão do filho da Paige e como viver nesse relacionamento abusivo, em como estar em contato com um homem que é abusivo, afeta esse garotinho. Ele é um garotinho introvertido, ele é um garotinho muito tímido, ele tem dificuldade principalmente de contato com outros homens, pelo que ele passou em casa com o pai. Então ele é um garotinho também que vai ter um pouco de dificuldade para se relacionar e para confiar nas pessoas também. E é incrível ver o relacionamento que ele vai ter com o Pritch. O Pritch é cozinheiro e ele tem um jeito todo delicado de lidar com essa criança, e ele percebe que quando esse garotinho faz qualquer coisa de errado, ele fica desesperado, sabe? Por exemplo, deixei cair uma migalha no chão, ele já fica em pânico, gente, e a gente sente isso no fundo do coração. Eu que sou mãe, gente, eu fiquei assim muito tocada, e muito tocada por a autora ter trago isso nesse livro. Esse é um livro muito tocante, gente. Em muitos momentos eu fiquei muito emocionada. Toda a questão da Paige, a situação em que ela se encontra, tudo que a gente vê a autora retratando aqui. Tem momentos que são muito difíceis, mas é um livro valioso, sabe? É um livro que eu amei ler do início ao fim. Eu torci muito pelos personagens, eu me apeguei muito nos personagens. Inclusive, eu comecei a gostar ainda mais do Jack e da Mel, porque nessa história aqui, apesar do foco ser a Paige e o Pritch, a gente ainda vai ter relances dos outros personagens. Eles não ficaram abandonados depois do primeiro livro. A gente vai saber o que está acontecendo com o Jack e com a Mel, o relacionamento deles. Vai ser inserido outros personagens, outros dramas de outros personagens que eu acredito que serão o casal principal
do terceiro livro, então a gente já fica conjecturando como vai ser a próxima história. Tem um casal de adolescentes aqui que a gente se apega muito também, que a gente torce muito também, então não é só essa história, são outras histórias que se juntam para formar um livro único e muito especial. Gente, o mais legal é que o Preacher, ele não quer nada em troca, sabe? Ele não ajuda a Paige com segundas intenções. Desde o primeiro momento ele fica indignado de um homem ser capaz de fazer algo tão horrível com uma mulher que ele jurou lealdade, que ele disse que amava, sabe? E ele é apenas uma pessoa tentando ajudar outra pessoa da melhor forma possível. E é muito bonito ver o crescimento desses personagens e o desenvolvimento da relação entre eles, sabe? E eu acho que é muito gradativo, sabe? É muito natural. Em nenhum momento é uma coisa brusca que acontece por acaso, algo avassalador. Não. O desenvolvimento entre o relacionamento deles é muito gradativo e é muito sensível e eu acho lindo, gente. É muito bonito. Eu realmente amei esse livro aqui. Eu acho que a série, a segunda temporada, teve escolhas ruins, conflitos que pra mim foram desnecessários. Eu acho que se eles tivessem seguido mais o livro, teria sido muito mais interessante. Eu queria muito ver todos os temas fortes desse livro abordados nas telinhas. Eu acho que seria muito necessário, que ia abrir um debate muito interessante, mas a decisão deles para o rumo da história eu não gostei tanto. Eu acho que eles poderiam ter feito decisões muito mais acertadas e que deixariam a série ainda mais incrível. É claro que também me incomodou a questão do relacionamento entre o Preacher e o Jack na série. No livro é uma amizade muito bonita, é um relacionamento muito forte. E na série isso se perdeu um pouquinho. Talvez também para dar um pouquinho mais de conflito, mas eu acho que não seria necessário. E série, gente, eu me decepcionei um pouquinho com a segunda temporada. A primeira eu amo, mas a segunda temporada pra mim diminuiu bastante. Então, assim, eu entendo que a série foque no Jack e na Mel, mas eu acho que se eles tivessem colocado esses personagens, mesmo que de plano de fundo, de uma forma diferente do que eles fizeram, seriam muito melhor. Bom, pessoal, finalizando esse vídeo da série Virgin Weaver, eu digo pra vocês que eu amei essa série. Eu quero muito o terceiro livro, eu quero muito saber mais sobre os outros personagens. O segundo livro é infinitamente melhor do que o primeiro, é um dos meus livros favoritos, é um dos meus queridinhos e eu vou defender e panfletar muito. Eu indico muito que vocês deem uma chance pra essa série. Assistam a série da Netflix também, principalmente a primeira temporada, que é maravilhosa. A segunda, como eu disse pra vocês, eu não gostei tanto assim, mas eu também indico que vocês assistam. E me contem aí nos comentários se vocês assistiram a série na Netflix, se vocês gostam ou não. E se vocês já leram esses livros incríveis. Gente, leiam, principalmente o segundo, que é maravilhoso, perfeito. E me digam aí se vocês já leram, se vocês têm um personagem favorito dessa série. Eu fico por aqui, beijão, até o próximo vídeo.